Caramba, tá funcionando muito melhor do que eu imaginava. Hoje a gente vai ver um modelo open source talvez mais aguardado aí do ano, que é o Gemma 4. Pois é, Gemma é a família de modelos open source do Google e por isso essa família é tão importante. E vou te falar que eles não lançaram só um modelo não, tá? Lançaram logo 4. Um modelo de 31 bilhões de parâmetros denso, um de 26 bilhões de parâmetros Mixture of Experts, que ativa 4 bilhões de parâmetros, e 2 pequenininhos, um de 2 bilhões de parâmetros e um de 4 bilhões de parâmetros. Hoje a gente vai focar nos irmãos maiores, tá? De 31 e 26. Esses modelos, além de aceitar texto, aceitam imagens também. Agora, os modelos pequenos, de 2 e de 4, eles são interessantes porque eles não só aceitam texto e imagens, como áudio também. Só que a gente vai deixar eles para outro dia. Vamos lá para a tela para a gente dar uma olhadinha no Gemma. Show de bola, estamos aqui no Model Card do Gemma 4, tá? E como eu falei aqui, ó, a gente tem modelos de 2 bilhões de parâmetros, 4 bilhões de parâmetros, 26 bilhões de parâmetros com 4 bilhões ativos e 31 bilhões de parâmetros. Desses todos, só o modelo de 26 bilhões de parâmetros é Mixture of Experts. Todos os outros são densos. E apesar disso, os modelos pequenininhos eles têm uma pegadinha que a gente já vai falar rapidamente. Uma coisa que a gente precisa destacar aqui é que esses modelos são Apache 2.0. Quer dizer que é uma licença bem permissiva, você pode usar ele comercialmente sem se preocupar. Ó, todos os modelos eles têm a capacidade de pensar, né, reasoning. Os modelos maiores, como eu falei, processam texto e imagem, e os pequenos processam, além de texto, imagem, áudio também. Ah, e vídeo, né? Basicamente, vídeo é um conjunto de imagens com áudio. Ele consegue processar áudio, consegue processar vídeo também. Em relação à janela de contexto, os modelos menores têm 128 mil tokens e os modelos maiores 256. E eles estão falando aqui que esses modelos são bons para código e para tool calling, ou seja, capacidades agênticas. Aqui a gente tem uma tabela, né, sobre os modelos densos e aqui tem uma pegadinha, ó. Apesar do modelo de 2 bilhões de parâmetros e de 4 bilhões de parâmetros eles terem efetivamente essa quantidade de parâmetros, com os embeddings eles têm um pouquinho mais, tá? Eles são um pouquinho maiores. E a gente acaba vendo isso no tamanho desses modelos. E apesar de nesse vídeo aqui a gente focar mais nos modelos grandes, não tem como fazer esse overview aqui, né? Porque é a mesma família. Aqui a gente tem mais algumas informações, a questão lá do áudio, né, nos modelos pequenos e imagem no modelo grande. O modelo denso grande, teoricamente, ele vai entender imagens melhor, né? Porque ele tem mais parâmetros de vídeo encoder, né? E aqui a gente tem os dados do modelo de 26 bilhões de parâmetros, que ele é um Mixture of Experts. Normalmente a nomenclatura dos modelos é meio arredondada, né? E aqui ele mostra exatamente quantos bilhões de parâmetros tem. Os parâmetros de vídeo encoder desse modelo aqui são iguais aos do modelo denso. Então a gente pode esperar dele uma boa capacidade de enxergar também. Aqui a gente tem alguns benchmarks, mas só tem comparação entre eles. E na verdade, nesses tamanhos aqui, né, 31 bilhões de parâmetros, 26 bilhões de parâmetros, 4, 2 bilhões de parâmetros, não tem como a gente não pensar no Qwen 3.5. Eu diria que hoje o Qwen 3.5 é o maior rival aqui do Gemma 4, porque ele vai ter modelos de tamanho semelhantes, né, para rodar mais ou menos no mesmo tipo de hardware. Então seria interessante ver para cada um desses benchmarks o equivalente do Qwen 3.5. Mas show de bola, vamos colocar a mão na massa. Eu estou rodando aqui, ó, as duas versões do Gemma 4, 31 bilhões de parâmetros e 26 bilhões de parâmetros, tá? O Google liberou versões Instruction e versões base também. A versão base você vai usar se você quiser treinar o modelo, se você quiser conversar com ele, pedir para ele fazer alguma coisa, você vai usar a versão Instruct, que é exatamente as versões que a gente está usando aqui, tanto do 31 quanto do 26, versões Instruct. Do lado esquerdo, então, eu tenho aqui o de 31 bilhões de parâmetros, do lado direito, 26 bilhões de parâmetros com 4 bilhões de parâmetros ativos. Primeira coisa que eu quero fazer é entender a diferença de velocidade deles, porque um é um modelo denso, né, que vai ativar todos os parâmetros de uma vez. O outro é um modelo Mixture of Experts, e isso faz toda a diferença na velocidade. Então, basicamente, vamos passar aqui uma mensagem, oi, como vai? Vamos começar com o de 31 bilhões de parâmetros. Esses aqui são modelos com reasoning, então ele já está pensando aqui para dar a resposta para a gente, e a gente está tendo aqui 18 tokens por segundo, mais ou menos, aqui na fase de pensamento. Então, no final, a média ficou 18,18 tokens por segundo, o que eu diria que é utilizável, mas está ali mais pro lado do lento. Mas isso na minha máquina, né? Eu estou rodando aqui no Mac Studio M3 Ultra, que tem mais ou menos 800 GB por segundo de taxa de transferência. Provavelmente, a gente conseguiria o dobro disso numa 5090 que eu tenho aqui também, só que eu não estou usando ela porque a gente teria que diminuir muito o contexto ou rodar uma versão muito quantizada, porque com 31 bilhões de parâmetros ele vai estar no limite da 5090, que tem 32 GB de VRAM. Vamos dar uma olhada então aqui no de 26 bilhões de parâmetros, vou mandar a mesma mensagem para ele, e ele aqui ó, já está pensando aqui para a gente também, e ele claramente é muito mais rápido, né? Tendo
uma média aqui de 66,92 tokens por segundo, ou seja, mais de 3 vezes mais rápido do que o nosso modelo denso. Se a gente não tiver uma diferença muito grande de qualidade de um para o outro, eu particularmente preferiria usar a nossa versão de 26 bilhões de parâmetros aqui por ser muito mais rápida. Mas vamos lá, para começar vamos testar a capacidade de visão desses modelos aqui. Vamos começar com uma fácil, essa imagem aqui eu vou perguntar onde essa foto foi tirada. Vou rodar os dois aqui, quando a gente roda os dois ao mesmo tempo, cai um pouquinho, né, a taxa de tokens por segundo, e aí a diferença não fica nem tão grande assim não, ó. Fica só o dobro e não mais o triplo. Interessante. Ó, essa foto foi tirada no Rio de Janeiro. É possível identificar claramente o icônico Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. A imagem parece ter sido capturada de um ponto alto, possivelmente do Corcovado ou algum mirante próximo. E aqui, a mesma coisa, essa foto foi tirada no Rio de Janeiro. É possível identificar a cidade por marcos icônicos como Pão de Açúcar e lá. Mais ou menos a mesma resposta, tá? Quase exatamente igual. Escrita de forma diferente, mas a mesma ideia. Beleza, vamos tentar mais uma agora um pouquinho mais difícil. Ou talvez seja só mais difícil pra mim, né? Que sou carioca. Tô olhando aqui pra ver se tem algum nome que indique pra gente, mas não. Ok, vamos ver se ele vai acertar. Ó, os dois estão pensando aqui, ó. São Paulo, tá? Opa, Rua 25 de Março. Bem, quem é de São Paulo me diz aí, foi exatamente isso que eu procurei no Google. Aqui ele já indicou também, ó, Rua 25 de Março, tá? Vamos esperar a resposta final. Mas basicamente parece que eles estão acertando sim. Ó, centro de São Paulo, né? Placa do carro, indica ali o padrão. E vamos ver se ele vai falar o nome da rua. Rua 25 de Março ou arredores do Triângulo Central. Show de bola! Beleza, gostei de ver, tá? Mistral, aprende. Edição, corta essa parte. Mais uma de imagem antes da gente prosseguir. Eu vou pedir para ele nomear cada um desses personagens aqui. Nomeie cada personagem dessa imagem e aqui eles já estão pensando aqui, vamos ver o que eles estão pensando. Já estão citando aqui, ó. Eu vou ter que garantir que os dois vão falar os mesmos, porque eu não conheço todos aqueles personagens não. Conheço a maioria, eu acho. Ó, o de 31 bilhões de parâmetros, ele tá respondendo antes, porque ele acabou pensando muito menos. Aqui a gente já tem 1.500 quase tokens de pensamento, enquanto aqui os 500 tokens mais ou menos ele já começou a dar a resposta. Vamos ver aqui, será que ele tá alucinando aqui? Não, ele tá pensando ainda, ó. Começou, ok. Beleza, show de bola. Deixa eu fechar aqui, vamos comparar. Ó, então a resposta do de 31 bilhões de parâmetros acabou ficando com 695 tokens e a do de 26 com 2.156. E aqui é interessante a gente também destacar o seguinte, acabou que, por conta dessa quantidade maior de tokens, mesmo sendo muito mais rápido, o modelo de 26 bilhões de parâmetros levou 58 segundos, enquanto o de 31 levou 47. Ou seja, o de 31 acabou primeiro. Ele não foi mais rápido em tokens por segundo, mas ele foi mais rápido em terminar a tarefa. Tô colocando a imagem aqui no meio, vamos ver a resposta de cada um deles. Aqui é o 31 bilhões de parâmetros, aqui é o 26. Então, de 31, ele citou esses personagens aqui, que estão bem parecidos aqui com o de 26, só que o de 26 ele falou que esse terceiro personagem aqui, da linha de cima, ele seria Tanjiro Kamado. Só que se a gente olhar, ele repetiu aqui, ó, Tanjiro Kamado lá embaixo, que é esse personagem aqui. Então, esse daqui, o de 31 acertou. E realmente, esse daqui é o personagem do Attack on Titan, né? E não do Demon Slayer. Esses dois personagens eu não conheço, mas acredito que eles tenham acertado, porque os dois falaram as mesmas pessoas. Na segunda linha, eles também deram respostas diferentes, né? Sendo que, dessa vez, quem acertou foi o de 26 bilhões de parâmetros. Realmente, esse daqui é o personagem do Jujutsu Kaisen, esse daqui não é o Naruto, né? E esse daqui é o do My Hero Academia. E na última linha, os dois acertaram todos. Goku, Ash e Tanjiro. Tanjiro, sei lá. A questão é empate técnico, né? E eu diria que o de 26 talvez tenha ido um pouquinho melhor, já que ele só errou aqui o Tanjiro na primeira linha, enquanto o de 31 ele se confundiu aqui na linha do meio. Mas ok, excelente teste. Vamos lá. Próximo agora vamos ver um pouquinho de código. Eu vou pedir para eles fazerem o seguinte então, ó. Crie um site de uma empresa de aluguel de bicicleta, inclua alguma funcionalidade fora da caixa que gere interatividade com o usuário. Vou mandar os dois aqui, então vamos esperar o resultado. A gente pode ver um pouco da cadeia de pensamento deles aqui. E se a gente olhar aqui, não é muito diferente não a estrutura. Ó, mais uma vez, a gente teve menos tokens de pensamento pro modelo de 31 bilhões de parâmetros, tá? A gente vai conseguir ver no final a quantidade total de tokens e fazer essa comparação. Só que nesse caso aqui, como eles vão criar algo bem maior, não tem como o de 31 alcançar, né? O de 26 que já saiu na frente aqui. Uma coisa que eu tô achando curiosa é que os dois estão rodando ao mesmo tempo. E a queda no de 31 bilhões de parâmetros foi muito pequena em relação a quando ele tá rodando sozinho, que deu ali entre 18 e 19 tokens por segundo. Já o de 26, a queda foi, 50%, né? Ele tava rodando ali sozinho a mais ou menos 60 tokens por segundo,
e quando ele roda em paralelo com o outro modelo, cai para 29, 30 tokens por segundo. Vamos lá, o nosso de 26 bilhões de parâmetros já está acabando aqui, né? Tá finalizando a resposta, já criou todo o nosso HTML e agora resta a gente esperar aqui o nosso modelo de 31 bilhões de parâmetros, que agora a gente já vê ele acelerando aqui, né? Porque agora ele está gerando sozinho aqui, né? No total, nosso modelo de 26 bilhões de parâmetros gerou 4.272 tokens, entre tokens de pensamento, né, e tokens de resposta mesmo. Ó, finalizando aqui o de 31 bilhões de parâmetros, e ele vai ter aqui mais ou menos a mesma quantidade de tokens, ó, não tá nem com tantos tokens a menos não. Isso quer dizer que a resposta dele foi melhor? Não sei, talvez. Vamos ver. Aqui a gente tem o resultado do nosso modelo de 26 bilhões de parâmetros, e eu tô achando que esse design aqui não é exatamente o que eu esperava. É funcionalidade exclusiva. Como você quer se sentir hoje? Relax. Reservar essa bike. Eu clico aqui, ele muda a imagem aqui, é isso? Bem, essa é a funcionalidade dele. Meu Deus. Ok. Nossa frota premium, né? E aí, aqui, ele tem isso aqui. É isso aqui o site. Não gostei, não. Vamos ver se o de 31 bilhões de parâmetros dá aquela salvada aqui. Ó, esse aqui é o modelo do de 31 bilhões de parâmetros. Já gosto um pouquinho mais, tá? Vamos dar uma olhada. Ah, infelizmente ele não trouxe as imagens aqui, né? Mas, como site, eu acho que esse aqui está um pouco melhor. Olha só, essa daqui é a funcionalidade, provavelmente, né? E aí, eu vejo aqui, ó, eu vou pedalar 25 quilômetros. E eu vou economizar aqui, ó, 3 quilos de CO2. E ele muda a frase, será? Ó, se eu botar 250, não. Ah, na verdade importa sim, se eu botar 2 quilômetros só, um pequeno passo para você, um grande passo para a natureza. Se eu botar 25, aí sim, você é um verdadeiro herói ecológico. E se fosse 5 só? Uau, você está salvando a atmosfera hoje. Legal. 15. Então ele tem algumas faixas aqui, né? Interessante, gostei, já gostei mais. Esse daqui é o de 31 bilhões de parâmetros. Então realmente esse aqui foi um pouco melhor. Um teste que eu tenho feito ultimamente é pedido para os modelos criarem um clone do Angry Birds, tá? Usando o Three.js. Normalmente eu peço isso para modelos maiores, ou modelos que se dizem muito bons, né? Que é o caso desses daqui, tá? Eles vieram para competir ali com o Qwen, e o Qwen de 27 bilhões de parâmetros é um monstro. O 3.5, no caso, né? Então vamos ver se eles conseguem criar aqui alguma coisa pra gente em relação a esse clone do Angry Birds. Vamos lá, os dois já estão aqui, ó, planejando tudo. Vamos dar uma olhada. Ok, esse daqui vai usar uma outra biblioteca aqui também, para física. Beleza. Esse vai usar Canon. Esse vai usar Mera. Então eles vão usar bibliotecas diferentes para física, o que vai ser bem interessante, né, em relação aos resultados. Eu não sei se isso vai dar certo. Ó, o de 26 bilhões de parâmetros está falando que usar essa biblioteca vai tornar mais fácil do que usar o Canon, tá? Vamos ver. Mais uma vez, estou achando aqui que o nosso Gema de 31 pensou menos. Pensar menos, muitas vezes, é um bom sinal, né? Não é um sinal ruim, não. Quer dizer que ele consegue chegar a uma resposta satisfatória com menos tokens, né? Então ele economiza tokens aí e acaba afetando a velocidade final também. Pronto, 26 bilhões de parâmetros já terminou aqui, ó, 4.659 tokens, tá? 2 minutos e 45 para gerar todo o conteúdo. E aqui a gente já tá em 3 minutos e 12 e 2.800 tokens. Se a gente for chegar mais ou menos na mesma coisa, falta só um pouquinho mais. Vamos esperar aqui e voltar quando ele terminar. Lembrando aqui, tá, o que a gente quer com esse teste? Quer saber como que ele vai fazer isso, qual que vai ser o resultado, mas a verdade é que eu não espero que esses jogos funcionem de primeira ou com um único prompt como esse, não. É mais um teste aqui pra gente entender a qualidade do modelo, principalmente comparando com os outros que a gente fez aqui. E eu, por exemplo, acabei de subir um vídeo do Qwen 3.6, onde eu achei que ele fez um Angry Birds muito incrível, tá? Não tá 100% completo, 100% funcional, mas ficou incrível. Eu vou deixar o card dele aqui em cima pra você conferir depois. Ó, 31 bilhões de parâmetros tá acabando aqui, mais ou menos, ó, a mesma quantidade de tokens também. Um pouco menos, mas provavelmente a mesma diferença da parte do pensamento ali. A resposta mesmo tá quase do mesmo tamanho. Vamos agora testar. Essa aqui é a versão do de 31 bilhões de parâmetros, tá? Então ela não tá executando aqui. Dá uma olhada aqui nos erros, ó. E ele não tá conseguindo acessar o Three.js. Começou essa questão, eu tô mudando aqui na mão, tá? Não tô pedindo pra ele recriar, não, porque a chance dele quebrar tudo é maior do que a gente só ajustar aqui. E aí, beleza, ajustado lá a parte do Three.js, ele ainda tem um erro aqui, que é essa variável mesh. Vamos pedir para ele corrigir, então? Enquanto ele está corrigindo, a gente vai testar a versão do de 26 bilhões de parâmetros. A versão de 26 bilhões de parâmetros compilou aqui, tá? Se a gente olhar aqui, ela está compilada, só quando eu atualizo, ó, acontece isso aqui.
Acho que a gravidade está ao contrário ou algo do tipo e a gente não consegue jogar, não está funcional. Eu vou pedir para ele ajustar também. Quando eu inicio o jogo, todos os elementos vão para cima em alta velocidade, não é possível jogar. Acho que é algo que eu esqueci de falar no início do vídeo, quando a gente começou a rodar esses modelos, mas que tá aqui na tela o tempo todo, é que eu tô rodando aqui versões GGUF, tá? E não versões MLX. Tô usando o Llama CPP para rodar ambos os modelos. Ó, os dois modelos parece que acabaram ao mesmo tempo, só que eu não sei. Acabaram ao mesmo tempo aqui. Vamos lá, então. Opa! Aqui, ó. Essa daqui, então, é a versão do de 31 bilhões de parâmetros corrigidas, tá? E aqui, ó, eu não tô vendo o estilingue. Caramba! Eu tô um pouco meio sem palavras, digamos assim, porque tá funcionando muito melhor do que eu imaginava. R para voltar, ó, beleza. A física tá excelente. Não, peraí, deixa eu acertar ali. Mas eu não consigo... Ué, caramba. A bolinha tá... Só que o que a gente pode ver é que não teve um gráfico, né, muito bolado. Eu podia ter mandado ele fazer um gráfico melhor. Cadê? Como é que eu ganho? Não dá pra... Não dá pra ganhar? Ih! Aqui, o que dá pra fazer? Ah, que loucura! Ah, tem um outro ali? Não tinha visto. Tem um aqui atrás, ó. Tá, então peraí. Eita. Ah, não dá pra ganhar isso aqui não. Acertei ele, ó, na lata e nada. Caramba. Deu... Parece o Sonic. Tô surpreso aqui, tá? Tô surpreendido, porque eu não esperava que isso daqui funcionasse tão bem. Pontos negativos. O gráfico não tá, né, detalhado como outros modelos maiores fizeram aqui nesse teste, mas eu também não pedi isso no prompt. Então vou dar essa colher de chá para ele. Achei que ele fez um excelente trabalho na questão da física aqui. Gostaria que, quando a gente acertasse lá o porquinho, né, a bola verde, a gente tivesse uma vitória, né? Mas nesse caso aqui não tá tendo, não. Ó, a bola verde não coisa de jeito nenhum. E a nossa bola vermelha, ela vai embora, né? Como se fosse o Sonic rolando ali para o infinito. Mas gostei. Bom resultado, 31 bilhões de parâmetros, tá de parabéns. Vamos ver o de 26 agora. Eita! O que tá acontecendo aqui? Tá, vamos ver se a física... Ih, não. Ó, aqui, esse aqui já não tá funcionando legal não, ó. Eu consigo até começar a arrastar ali. Deixa eu ver se ele muda aqui o ângulo. Não. Eu consigo mexer a bola inicialmente, mas não consigo fazer... Ó, tá meio zoado aqui, tá vendo? Tá? Não tá bom não, ó. Então quando eu solto ela some. Né? Não sei se ela vai para baixo ali, o que acontece. Mas esse aqui não ficou legal. Mas ó, a bola volta aqui nesse, né? Eu espero um pouco, a bola volta, não sei se são minhas vidas, e eu também não sei se vai acabar. Agora acho que acabou, acho que eu tenho 3 bolas só. Resultado final dos meus testes aqui, os modelos me surpreenderam bastante, eu não esperava tanto deles, principalmente do de 31 bilhões de parâmetros, que eu achei que ele foi um pouquinho superior ao de 26, tá? A grande questão é que o de 26 é mais rápido. Então, às vezes, a velocidade ela compensa. Você dá mais 1, 2 prompts e consegue chegar no mesmo lugar em menos tempo. Não sei se é o caso, a gente precisaria testar mais. Eu vou até te perguntar o que você achou. Qual que você preferiu? 31 bilhões de parâmetros um pouquinho mais lento? 26 bilhões de parâmetros mais rápido? Deixa aqui nos comentários. Eu também quero saber o seguinte, esse modelo Gemma 4 é melhor do que o Qwen 3.5, que também tem suas variantes ali, com 27 bilhões de parâmetros e com 35 bilhões de parâmetros, Mixture of Experts, né? Cara, que tempo incrível pra gente brincar com LLMs, porque a gente tem modelos aí de tamanho médio para pequeno, né? Mas que são muito, muito bons. Eu vou te falar que nesse momento eu não saberia te dizer qual dos dois é melhor. Fica até uma ideia de vídeo, né? Qwen 3.5 versus Gemma 4, o que vocês acham? Se você quiser ver o vídeo do Qwen 3.5 de 27 bilhões de parâmetros, que é um monstro, eu vou deixar o card aqui, tá?
Agora, se para você, mesmo esses modelos com 30, 35 acaba sendo grande demais para caber na sua placa de vídeo, por exemplo, dá uma olhada nessa playlist onde a gente traz só modelos pequenininhos que são suficientes para resolver alguns dos nossos problemas. E se você curtiu isso aqui, deixa aquele hype e não esquece de se inscrever e clicar no sininho, porque a gente vai testar os modelos menores também, Gemma 4 de 2 e de 4 bilhões de parâmetros. Então clica no sino para não perder. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!